Jeremias capítulo 17, versículo 5 diz assim: Assim diz o Senhor: maldito é o homem que confia nos homens, que faz da humanidade mortal a sua força, mas cujo coração se afasta do Senhor. Cujo coração se afasta do Senhor. A palavra de Deus, ela está nos dando um norte sobre onde nós devemos colocar a nossa confiança. E nesse texto do profeta Jeremias, capítulo 17, versículo 5, a palavra está deixando claro que confiar nos homens, confiar na estrutura humana, é um caminho de maldição, porque a Bíblia fala: maldito é o homem que confia nos homens. A estrutura humana, ela é limitada, ela é falha, e por mais que ela busque o crescimento, o conhecimento, ela nunca vai conseguir ser, ela nunca será uma base firme para você confiar, se alicerçar sobre ela. Se nós começarmos a olhar a limitação dessa estrutura diante de cenários difíceis, a começar do que nós estamos observando na sociedade, nós percebemos a limitação humana diante de fatos novos, coisas que surgem, e mais, essa quantidade de informação que vem do conhecimento humano. Hoje mesmo eu estava vendo uma matéria onde um cientista alemão, negando aquilo que está sendo tão amplamente divulgado sobre a questão do contágio, a respeito desse vírus que está aí nesse cenário mundial, e ele discordando de algumas instruções dadas, falando da fragilidade desse vírus fora do corpo, como ele rapidamente ele morre, né? Se pudéssemos falar assim a respeito do fim, né? da vida daquele vírus. E quando nós olhamos para essa questão da quantidade de informação, como não há uma segurança, ora alguém fala uma coisa, ora outro fala, em quem você confia? Onde colocar a confiança? Eu sei que tem muita gente, principalmente em países hoje, países chamados de primeiro mundo, que em algum momento estava ali se exaltando por morar em um lugar talvez seguro, um lugar onde não tinha perigo, e de repente algo vem e revela que essa segurança humana, financeira, na sociedade, ela é tão incerta. A maior prova é que em um país como os Estados Unidos, onde muita gente, talvez hoje não queira ir para lá, mas tanta gente querendo morar e foram para lá, e de repente sendo agora um centro, um local ali onde a pandemia está tão aflorada, e a limitação da questão médica, a limitação, tantas coisas ali que talvez até a pessoa tendo dinheiro. Eu estava acompanhando algumas matérias sobre países que querem comprar equipamentos, mas não comprar, ou seja, a limitação do homem em produzir coisas. E talvez nesses países, pessoas que tenham excelentes planos de saúde, mas diante de uma ocupação tão diferente, essa questão do plano já não é uma segurança mais para essas pessoas, porque não adianta ter o plano e ali não tem um espaço. E a minha pergunta para você é: você está confiando em quem? E não só nessa situação, mas em tantas situações que naturalmente vêm sobre a nossa vida.
onde você tem colocado a sua confiança. A Bíblia fala que se a minha confiança é nessa estrutura humana, é aquilo que a Bíblia chama de humanidade mortal. Se você faz disso a sua força, ou seja, você se sente forte quando há um amparo humano, pela ciência, pela riqueza. Tome muito cuidado, porque a palavra de Deus fala em um caminho de maldição. O texto diz que ele será como um arbusto no deserto, não verá quando vier algum bem, habitará nos lugares áridos do deserto, numa terra salgada onde não vive ninguém. Ou seja, quando a minha confiança ela está sobre a estrutura humana, sobre homens, e eu faço disso a minha força, em algum momento esse cenário ele revela solidão, ele revela não sustento, não vai conseguir te sustentar. Assim como um arbusto, uma planta ali no deserto. O exemplo do arbusto é interessante porque ele fica, talvez não tão rapidamente vai embora como outras plantas, mas fica ali e aí não tem para onde ir, não tem água, um ambiente todo escasso. Aquilo faz com que o cenário não seja bom, não seja satisfatório. E tem muita gente que prefere esse caminho. Tem muita gente que de alguma forma abre o coração para a força que vem disso. E a palavra diz no versículo 9 desse mesmo capítulo 17 de Jeremias, diz assim: olha, o coração é mais enganoso que qualquer coisa e sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? A palavra está falando que o coração é mais enganoso que qualquer outra coisa. Então o coração, esse ser interior, ele pode se enganar a respeito de proteção, ele pode se enganar a respeito do que está diante de nós. E eu não quero aqui ficar debatendo sobre quem está certo ou quem está errado, mas tem muita gente pensando diferente. Tem muita gente pensando diferente. Gente que pensa em que deveria trabalhar, gente que pensa que deveria estar mais fechado, gente que pensa a enfermidade de um jeito, o outro pensando de um outro. E nesse cenário de explicação, o seu coração pode estar enganado. O seu coração pode estar enganado, pode ser enganado. Enganado a respeito de medicamento, enganado a respeito de um sintoma. Tem pessoas, por exemplo, que talvez começou a ter um sintoma de uma gripe normal e de repente vai em um hospital para fazer um exame com medo, e aí ali no hospital, onde é um ambiente de muito contágio, acaba pegando, e aí foi enganado pela situação. Quantas pessoas não já foram enganadas por outras, né? Pessoas enganadas defendendo algo. E eu quero falar sobre coisas que a gente começa a acompanhar. Por exemplo, havia uma carga muito grande vindo para o Brasil desses equipamentos usados nesse momento, que é de respiradores. E aí essa carga foi desviada, vendida provavelmente por um valor maior para outro país. E essa carga vinha aqui para a Bahia. E muitas vezes, sabe, a gente percebe pessoas defendendo relação com um país, mas de repente aquele país, a troco de mais dinheiro, as pessoas se vendem para outro, e aí aquele que você estava defendendo já lhe engana. Essa situação enganosa, essa mudança de opinião, essa mudança de ideia que acontece a todo instante. E talvez quem fez a compra estava confiando, não, vai chegar, e confiou em homens. E aí as pessoas mudam de ideia por causa de mais dinheiro. Quantos de nós não já fomos enganados na vida? Pessoas que prometeram algo, pessoas que tinham ideias excelentes, de repente você deu um voto de confiança e aquilo foi uma situação enganosa para trazer prejuízo. Quantas pessoas você
já confiou e de repente já te traiu, pessoas que já foram traídas dentro do relacionamento. Na hora de estabelecer a relação, ninguém chega e fala assim: olha, eu vou te trair muito, vou fazer tudo errado para te perturbar. Não, parecia mil maravilhas e você confiou. E eu não estou falando que você não tem relações onde manifesta confiança, mas eu quero dizer para você que a sua confiança total tem que ser no Senhor. Porque a Bíblia diz em Jeremias 17:7 assim: mas bendito é o homem cuja confiança está no Senhor, cuja confiança nele está. Eu falei primeiro para você que confiar nos homens é um caminho de maldição. E agora eu quero falar para você, é a parte que deve lhe interessar, é essa do que você vai fazer. A Bíblia diz assim: confiar no Senhor é um caminho de bênção. Ou seja, se você confiar em Deus, se você confiar na palavra de Deus e procurar colocar em prática aquilo que Deus está trazendo ao teu coração, é um caminho de bênção. E diferente daquele arbusto de deserto, ou seja, uma vida de sequidão, uma vida que caminha para um cenário ruim, decepções, esse caminho de decepção, de quando você confia no homem e faz disso e as mulheres não se aproveitem achando que eu estou falando do homem, do masculino, estou falando do homem, do ser humano, ou seja, homem ou mulher, você pode confiar de uma forma equivocada, quando você põe a sua confiança. E diferente daquele arbusto de deserto, a palavra de Deus em Jeremias 17:8 diz que ele será como uma árvore plantada junto às águas e que estende as suas raízes para o ribeiro. Ela não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas estão sempre verdes. Não ficará ansiosa no ano da seca, nem deixará de dar fruto. Eu quero falar para você que se você confiar no Senhor, coloca a tua confiança em Deus, e você vai ver que isso vai ser um remédio de Deus para os momentos difíceis. A palavra fala que mesmo em uma situação climática contrária, o calor para a árvore, fala sobre uma estação mais seca, mais quente, mas o fato dela estar ligada ao Senhor é o entendimento desse cenário, como uma árvore que está plantada junto das águas. Ou seja, aquele que busca ao Senhor, que confia nele, que está sobre ele, tem dele aquilo que é necessário para passar os momentos difíceis. Eu quero dizer para você que quando você coloca a sua confiança em Deus, isso não te garante somente cenários bons pela frente, mas isso garante que mesmo se aparecer cenário de sequidão, um cenário atípico, difícil, você vai estar no lugar certo e Deus te sustenta. E nós estamos vivendo um momento que para muitos, eu não vou dizer que para todos, até porque nem todo mundo está em grupo de risco, e tem gente até aproveitando esse momento que muitos acham de crise, mas para muita gente tem sido um momento de estranhamente fartura, né? E você pensa que eu estou sendo exagerado nisso, mas tem muita gente lucrando muito com essa situação, né? Pessoas que talvez por aquilo que faça, por aquilo que a área que mexe, né? Aquilo dali é um momento que tem muito trabalho, tem muita gente solicitando coisas, que diga as fábricas aí, digam as fábricas de álcool em gel, pessoas de máscara, tanta coisa aí, mercado muito aí aberto, muita coisa, muita necessidade, né, nessa área. Mas o que eu quero falar para você é que para aqueles que esse momento é um momento atípico, um momento difícil, se você confia em Deus, Deus ele te sustenta nesse momento difícil. E o segredo está em você não colocar a sua confiança na estrutura humana. Tire a sua confiança na estrutura humana. Deus pode utilizar da medicina, Ele pode usar de pessoas para te abençoar, do trabalho, tantas coisas. A sua confiança não pode estar sobre isso. Porque no momento que você põe a sua confiança sobre o humano, limitado, mortal,
se essa estrutura não suportar o momento, você vai junto. E é por isso que tem muita gente que começa a viver um comportamento, como a palavra fala assim, ó, não ficará ansiosa no ano da seca. Deus, Ele quer cuidar do nosso coração neste momento. Então coloque os seus olhos em Deus, coloque os seus ouvidos, receba mais das coisas de Deus, e você vai ver que isso vai fazer bem. É como uma planta que as raízes estão chegando na fonte. Você que nesse momento está recebendo a palavra, hoje a sua raiz está vindo na direção daquilo que Deus está provendo, não só nesse momento, mas em tantos outros, por tantos lugares. Deus continua falando, e até mesmo na sua casa, quando você medita, quando você está aí buscando, você faz a opção da música, você faz a opção da leitura que traz para você a vontade de Deus, você procura conversar aquilo que traz a vontade de Deus para o teu coração. Isso aí vai ajudar você a passar bem esse momento. E mais, quando a Bíblia fala sobre bendito, ou seja, um caminho de bênção, diferente do maldito que vai para um caminho de maldição, a palavra fala sobre a ajuda divina para você ser abençoado. E não importa o momento, Deus, Ele te faz permanecer bendito, protegido, guardado nele. Porque a palavra diz que o nosso Deus, Ele nos examina, e cada um de nós, todos passam pela análise, pelo exame divino, para cada um desfrutar daquilo que o Senhor assim permitir acontecer em cada história. A palavra diz em Jeremias 17:10 assim: eu sou o Senhor que sonda o coração e examina a mente, para recompensar a cada um de acordo com a sua conduta, de acordo com as suas obras. Ou seja, a recompensa de cada um está diretamente ligada à confiança. O que você tem feito aponta para aquilo que você vai colher. E a palavra está falando, se eu começo a avançar e a fazer, me alicerçando sobre uma confiança humana, isso vai me trazer uma colheita ruim. Mas se eu começo a avançar e fazer as coisas em harmonia com a palavra de Deus, deixando de lado tudo aquilo que é errado, a palavra está nos falando sobre uma recompensa de bênção. E como Deus sonda cada coração, eu quero falar para você que ninguém sai da análise divina. E deixa eu falar algo importante para você. O que você está vivendo hoje é reflexo da tua busca de hoje para trás. Aquilo que você fez, aquilo que você trouxe para o seu coração, influencia no teu hoje. E à medida que você, em momentos mais favoráveis, não fez de Deus a tua confiança, quando você chega na hora de um problema e há uma mudança de comportamento, nem sempre essa mudança na hora te traz as sensações que você queria. Mas eu quero dizer que você não deve deixar de viver essa mudança, porque à medida que você busca e se aproxima de Deus, Deus, Ele vai te fortalecendo e Ele vai tirando você desse cenário de deserto e trazendo você para esse ambiente onde Ele sustenta você. Deus, Ele sonda e examina a mente. O que tem entrado na tua mente? O que entrou na tua mente? E à medida que a nossa mente muitas vezes se encharca de coisa errada, ela recebe muita coisa que atrapalha a nossa vida, atrapalha as nossas reações diante de circunstâncias. Deus quer ajudar você a viver essa renovação de mente.
Está na hora de você receber a palavra de Deus e deixar Deus mudar o teu coração, para que no lugar de estar se sentindo esse arbusto de deserto, como a Bíblia fala assim, olha, se sentindo talvez só, a palavra fala sobre esse comportamento ansioso diante da circunstância. A palavra fala assim: não ficará ansiosa no ano da seca, nem deixará de dar fruto. Ou seja, o comportamento sustentado por Deus, o comportamento sustentado por Deus, vai fazer você mudar de uma forma tão poderosa, que Deus, Ele vai fazer você, mesmo na situação atípica, ter uma postura diferenciada. E Deus faz isso no coração. Deus muda o nosso coração. Deus consegue mudar o nosso pensamento. E no momento que você está abrindo o seu coração para a palavra de Deus, creia, Deus já está trabalhando em você. E nessa noite, eu não sei se estava em um caminho de deserto, um caminho de maldição, um caminho onde você estava se sentindo indo nessa direção. Eu quero dizer para você que Deus, Ele te traz para perto dessas águas. Deus te traz para perto dele, para poder fazer você ter aquilo que é necessário para passar bem essa situação. A palavra de Deus, ela tem a receita que nós precisamos. Coloque sua confiança no Senhor. Eu quero terminar citando 2 salmos. O Salmo 20, verso 7, a palavra diz assim: alguns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor nosso Deus. Salmo 20, verso 7. Quando falamos de uma guerra, uma luta, carros e cavalos falam sobre equipamentos para uma guerra. E quando nós estamos vivendo uma situação de luta, muitos se sentem mais confiantes quando a estrutura é favorável. Pense você numa guerra daquelas antigas, e você indo para uma guerra a pé e outro vindo contra você com carro e cavalo. Você se sentiria inferior dentro daquela luta. Mas o salmista fala assim: olha, uns confiam nos carros e nos cavalos, e outros em cavalo, mas nós confiamos no nome do nosso Senhor. Quando nós trazemos isso para essa situação, não coloque sua confiança sobre as coisas, apesar de Deus permitir por esses meios, em alguns casos, a solução vir, mas não coloque sua confiança. Não se sinta mais forte para algo por causa das coisas, mas confie no nome do Senhor nosso Deus. E nós confiamos nesse nome, o nome de Jesus, o nome que tem poder, o nome que está acima de todos os nomes, o nome que nos abre a porta para uma relação com Deus e nos faz sentir essa confiança maravilhosa, certo de que Deus está no controle de tudo. Amém? E eu falei para você de 2 salmos. O outro salmo é o Salmo 9, verso 10. Diz assim: os que conhecem o teu nome confiam em ti, pois tu, Senhor, jamais abandonas os que te buscam. Os que conhecem o teu nome confiam em ti, pois tu, Senhor, jamais abandonas os que te buscam. Você tem buscado a Deus? Se você tem buscado a Deus, eu quero dizer para você que Deus não vai te abandonar. E no momento que nós confiamos em Deus, e hoje nós já temos a revelação desse nome que chega até nós, o nome de Jesus foi dado para ser usado, e nós temos o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, e nós confiamos em Deus, e a palavra fala que Deus jamais vai abandonar aqueles que buscam. Então, se nesse momento você está buscando a Deus, você poderia estar buscando qualquer coisa agora, mas você resolveu buscar a Deus, a palavra está garantindo que Deus não lhe abandona. E comece a se enxergar dentro das situações que você está vivendo com Deus, Deus passando isso com você. Eu quero dizer claramente,
A presença de Deus é suficiente para suprir você e fazer você passar bem, inclusive em qualquer momento de sequidão, qualquer momento onde o clima não é favorável. Mas o fato de você confiar, se alicerçar em Deus, você vai passar bem, você vai passar na bênção, você vai passar com Deus te ajudando. E essa palavra que eu quero liberar sobre sua vida nessa noite: confia em Deus, esse é um caminho de bênção sobre a tua vida. Amém? Que nós possamos permanecer no Senhor, tomando cuidado, já que a Bíblia fala que o coração é enganoso, que o inimigo não consiga trazer palavra de engano sobre a sua vida, e que você possa desfrutar do que Deus tem de melhor para você. Amém?